Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as atividades cada vez mais perigosas que estão ocorrendo na fronteira entre Estados Unidos e México, que segundo o FBI e o governador do Texas, podem iniciar uma guerra de drones entre os Estados Unidos e os cartéis que estão presentes do lado do México. Inclusive foi levantada a possibilidade de insurgentes do Oriente Médio já estarem atualmente atravessando a região de fronteira. Mas antes peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho, e também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E quero fazer um alerta para vocês. Muito provavelmente estão observando esta imagem, é uma imagem de classificação do canal. Infelizmente, ele vem sofrendo diversas restrições por parte das políticas do YouTube. Temos aqui cerca de 109 vídeos que foram restringidos nos últimos dias. Então, estamos com um problema na classificação e tudo que nós produzimos aqui, tudo que eu produzo aqui hoje no Área Militar, infelizmente é censurado. Todas as monetizações são restringidas, então por isso que eu peço gentilmente para vocês se inscreverem, curtirem os vídeos e também, se possível, seja membro do canal, que vai ajudar e muito nesse apoio, e também entre na loja do Área Militar. Lá tem produtos de alta qualidade, são mais de 70 itens só na nossa loja, que é umapenca.com/área militar. Então vamos para o que interessa, ampliarmos o nosso conhecimento neste momento e provavelmente já devem saber da crise de fronteira que está acontecendo no sul dos Estados Unidos. De acordo com os últimos dados alfandegários de proteção de fronteiras nos Estados Unidos, houve um declínio no número de apreensões de imigrantes ilegais nas fronteiras terrestres do sudoeste do país, dos Estados Unidos, entre dezembro de 2023 e janeiro e fevereiro deste ano de 2024. E esses números ainda podem ser piores do que imaginado e refletem as políticas do então atual presidente americano Joe Biden, a partir de 2020, que facilitou esse movimento ilegal na região e principalmente leis brandas e falta de atividades policiais de fronteiras federais e também de verbas para coibir esse tipo de movimento, por conta das políticas que eles adotaram, que facilita ainda mais aumentar a popularidade do presidente. O problema, além da entrada de pessoas de forma desorganizada e ilegal, principalmente pelo setor do Rio Grande, fica ali na região sudoeste, está a presença de infiltrados de grupos designados como insurgentes, que eu não posso falar outros termos aqui, por conta das políticas do YouTube, que estão entrando pela fronteira sul dos Estados Unidos. E esses insurgentes podem ter ligação com grupos lá na região do Oriente Médio, então eles vêm fazendo participação dentro da fronteira com o México e Estados Unidos. Então o governador do Texas, Greg Abbott, ele foi questionado recentemente por que o presidente Biden ele tentou impedir que o Texas instalasse cerca de arame farpado, muros específicos na região de fronteira. E segundo Abbott, ele disse que essa é uma política que, se Biden autorizasse ou apoiasse esse tipo de cercamento, esse tipo de cerca de arame farpado ali na região, isso desmantelaria completamente a campanha do presidente. Aí vieram outras informações dizendo que a Suprema Corte americana havia apoiado a administração Biden para retirar estes arames, essas cercas da região de fronteira sul. Pelo contrário, existe uma política constitucional e legalista dentro do Texas para eles realmente promoverem isso, e a Suprema Corte ela deu a possibilidade de retirar esta
esses obstáculos, mas não obrigasse e nem ordenassem a retirada. Então foi mais uma tentativa de manipulação das informações em que o próprio governo ele fomenta esse tipo de comunicação entre as mídias que eles possuem mais afinidade. Mas, é claro, o governador Abbott ele não acatou essa possibilidade de retirar esses obstáculos, porque ele possui legalidade nessas ações e, no entanto, ele já previu que algo muito ruim está por vir, porque o governador, ele disse na última quinta-feira, ele alertou na última quinta-feira a grande possibilidade de uma guerra iminente, guerra de drones, que pode acontecer a qualquer momento na fronteira entre os dois países ao sul, ali na região sul dos Estados Unidos. Segundo o governador, há informações claras do FBI em que as capacidades dos cartéis que controlam a região do México está cada vez mais acentuada e a capacidade que eles possuem de trazer e de levar e de transferir equipamentos ilícitos, armamentos através da fronteira, usando equipamentos aéreos, está cada vez maior, e isso traz o quê? Uma extraordinária possibilidade de iniciar uma guerra de atrito entre as autoridades da região do estado, tanto federal, tanto estadual, na região do Texas, contra esses cartéis que estão ali estão proliferando cada vez mais na região do México, porque eles podem promover ataques de drones contra infraestruturas de guardas de patrulha dos Estados Unidos, também podem atuar contra autoridades lá na região do Texas, que principalmente na região sul, e também aquelas autoridades dentro do México que possuem contato com as autoridades do Texas, que podem também sofrer uma retaliação tanto por drones quanto por atentados que podem acontecer. E o governador, ele também foi questionado se ele acredita que organizações insurgentes do Oriente Médio já estejam atualmente nos Estados Unidos ou atravessando a fronteira, cruzando a fronteira de forma ilegal ali entre os dois países. Ele disse que não há nenhuma informação relacionada sobre isso, mas que o diretor do FBI, Christopher Wray, ele alertou no mês passado sobre novas ameaças que atravessam a fronteira, em que pode ter a possibilidade sim de insurgentes cruzando a fronteira entre os dois países, e que isso é muito perigoso pela estabilidade que os americanos eles possuem em fronteira, eles possuem em aeroportos. Não adianta você revistar até as palmilhas dos sapatos nos aeroportos, sendo que as suas fronteiras na região sul estão totalmente desprotegidas, e que isso são políticas de governo atuais do Joe Biden. Não ele, é claro, em si, mas os seus assessores, as suas equipes, todas as empresas que gerenciam o dinheiro para a campanha de Biden. Inclusive, o próprio governador ele questionou essa questão de segurança nos aeroportos e nas fronteiras praticamente fecharem os olhos para o que está acontecendo. E o Estado ele tem visto, sim, um aumento significativo no número de drones que estão atravessando a região, nessa fronteira, espionando autoridades, setores públicos no Texas, governamentais, inclusive ajudando a transportar mercadorias ilícitas que fomentam crime dentro do território americano. Inclusive, já foi registrado em que durante um patrulhamento por drones das polícias, tanto federais e estaduais dos Estados Unidos, ali na região de fronteira, esses indivíduos que trabalham para os cartéis ali no México estavam atirando contra os drones mais tecnológicos, né, de vigilância, de reconhecimento, até de infravermelho das autoridades americanas. Então eles precisaram se afastar dessas regiões mais intensas, mais quentes ali de fronteira e somente vigiar de forma muito mais restrita e de longe para que não houvesse nenhum tipo de danos materiais
para essas tropas e essas patrulhas americanas em torno da fronteira sul com o México. Mas a imigração e a segurança ao longo da fronteira provavelmente continuarão a ser uma questão importante de debate entre os americanos, porque isso afeta, sem dúvida, a economia americana pela possibilidade de aumento de desemprego, porque às vezes as empresas e também pessoas vão preferir muitas vezes um imigrante ilegal ou um imigrante, porque a mão de obra é mais barata, você não precisa pagar imposto, você não precisa pagar muitas vezes indenização. E por quê? São cartas que podem ser descartáveis, né? Por exemplo, é um copo descartável. Se acontece alguma coisa, não tem aonde eles buscarem ajuda. Então, eles preferem contratar mais esses imigrantes, né, que não tem nenhum registro de legalidade, nenhuma também direito dentro dos Estados Unidos, e então passam a ser usados como mão de obra barata dentro do país e tira o emprego dos verdadeiros americanos, dos cidadãos americanos. Então isso afeta, sem dúvida, a estabilidade da economia e da concorrência interna nos Estados Unidos. E Trump foi um dos cabeças que tentou colocar um muro, separar essa região de fronteira muito intensa, porque ele observou muito antes de 2016, quando ele adentrou no governo americano, que havia um grande problema na região e que poderia explodir a qualquer momento, que eram a presença dos cartéis do México e principalmente a possibilidade da entrada de indivíduos insurgentes com ligação com os grupos do Oriente Médio. Então ele cogitou a possibilidade de construir um grande muro separando as regiões, e ele começou sim a construir com barras de ferro, com aço, com concreto, e ainda apontou que o México pagaria por esta empreitada. E é claro, houve uma confusão enorme ali na região. O muro ele parou até um certo ponto e hoje ele está praticamente estagnado. E hoje observamos claramente que as políticas de Trump do passado fazem muito sentido agora e uma realidade, uma necessidade hoje para coibir essa entrada irrestrita e ilegal desses indivíduos que podem ameaçar ainda mais a política, a economia, as questões sociais americanas. Então hoje a política do atual presidente é totalmente contrária ao que os americanos mais anseiam por um país mais forte, por um país economicamente sustentável e que também possa trazer mais segurança para todos, para uma sociedade mais justa. E a política hoje, atual desse governo, é totalmente o contrário. Por isso que Trump vem chegando de forma muito forte e tem grandes possibilidades de dar uma arrancada nos próximos meses e vai demonstrando isso com elementos como esse da crise de fronteira na região com o México. E os Estados Unidos os cidadãos americanos estão ficando à mercê desta agitação que pode trazer, inclusive, uma guerra de drones na região e prejudicar a estabilidade econômica e de segurança de todos os Estados Unidos. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que isso vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. E também peço para curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.